Coringa 2, tá? Uma coisa que tá gerando polêmica, né? Coringa parece que veio só para gerar polêmica, né? Tudo que é ao redor do filme está sendo polêmico. Mas não vamos apenas falar do filme. A nossa ideia é discutir aqui quando que uma continuação é necessária de uma história, quando que ela não é. Muita gente ali falando que, puta, não precisava ter um Coringa 2, que é meio contra isso, né? Deixando claro que a gente sabe que não tem nada oficializado, que tá uma briga ali de fofocas, né, em Hollywood e tal. Mas, ao que tudo indica, há grande chance, sim, a gente ter um filme, uma continuação do Coringa, né? Quer falar um pouquinho sobre isso, uma introdução aí, Formiga? É, 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 cinema é business, né, cara? Cinema é negócio, sabe? É negócio com arte, né? Não, isso não diminui em nada o cinema, né? Falar que tem negócio envolvido isso, porque tem negócio envolvido em qualquer arte, pintura, Uhum. escultura, enfim. E é claro, né? Um filme como o Coringa, que conseguiu o que conseguiu, ele é o filme, como é que se diz, para adulto, né? Naquele rate maior lá que eles botam lá nos Estados Unidos, que mais faturou, né? De filmes de herói. Obviamente que as pessoas começam a especular sobre uma continuação ou não, por uma questão inicial totalmente a ver com grana, né, cara? Lembrando que o filme custou Com 55 milhões e faturou mais de 1 bilhão já, né, Formiga? É, só que teve uma questão, né, cara, que a Warner, como o filme, ela entendia que o filme tinha algum tipo de risco, ela fatiou aí o Coringa 1 com com alguns investidores para poder Uhum. dividir o risco, né? E agora que na hora de colher o Os lucro, frutos, os frutos, ela tem que estar dividindo também o bolo, né? Então você divide o risco, mas também depois divide o retorno. Então, assim, o retorno para a Warner, é claro que está excelente, mas poderia ser muito maior se ela tivesse colocado dinheiro só dela. E é por isso que Então, agora vem essa vontade também de fazer um filme totalmente financiado pela Warner, porque ela viu que ela tem nas é, mãos um mercado inexplorado ali, de personagens de exato. quadrinhos de uma maneira mais adulta, sombria, que não está sendo explorado pela Marvel. Exatamente. E acho que a gente descobriu como é que faz filme de quadrinho, né? Que era uma coisa que o Hollywood derrapava e agora a Hollywood descobriu e descobriu que pode fazer de várias maneiras, né? Pode Uhum, fazer filme Marvel para família e pode fazer filme para adulto, sim, uhum. né? Agora, na questão que nos interessa aqui, que é na questão dramática, vale a pena ou não vale a pena? Fazer um filme 2 diminui o filme um? Olha, eu já acho que a continuação ela só vem a ajudar, sabe? Porque se ela for uma bomba, se ela for ruim, se ela não diminui em nada o primeiro filme, né? Até Eu tiro, ignora por que exemplo, existiu a continuação e pronto, né? exato. Eu tiro, por exemplo, assim, Procurando Nemo, que eu acho delicioso, acho um filme fantástico, acho desnecessário. A continuação é um filme totalmente esquecível e ela Uhum, não diminui em nada o primeiro filme. Um filme que todo mundo fala, né, que é o Poderoso Chefão 3, né, uhum. que está muito aquém do Poderoso Chefão 1 e o 2. E diminuiu o poder do Poderoso Chefão 1 e o 2? Em nada, em nada. Então, assim, a continuação ela não diminui o filme original. Agora, ela é necessária? Ela é necessária no sentido que você tem uma boa história. Uhum. Né? O Poderoso Chefão 2, ele é necessário? Não. O Exatamente, isso que eu ia 1 falar. já fechou. Existe algum Não, mas filme que é necessário, que a gente pode dizer assim, né, Formiga? Será que alguma coisa realmente é necessária na questão, né, cinematográfica ou mercado, ou livro mesmo, né, uhum, questão mercadológica é necessário? Então isso uhum, depende do ponto de vista, né, cara? Para quem é só entretenimento, não é necessário. E uhum. esse exemplo que você deu do Poderoso Chefão é excelente, porque na minha opinião, o primeiro filme ali está entre os melhores da história do cinema, tá? Não E só tá do fechadinha, cinema, a história né? tá fechadinha ali, Perfeito. amarrada, é perfeita. Um filme maravilhoso. Assim, dá pra você, ainda hoje, veja e reveja que dá para aprender pra caramba sobre contação de história com esse filme. E veio o 2 e é maravilhoso também, sabe? Aposto que na Sim. época que surgiu, a galera deve ter falado, pô, mas será? Vai estragar ali, o 1 é tão bom. Aí veio o Uhum, 2 e foi incrível, né? Aí veio o uhum, 3 e deu uma queda ali, tá? Mas como você falou,
não anula. Prefiro que, né, que tenha existido o 1 e o 2 para eu poder aproveitar isso tudo do que, né, não ter arriscado, não ter nem descoberto o Robert De Niro na época ali, né, fazendo um trabalho maravilhoso no 2. Quem tem que ser arrependido de ter feito o 3 é quem fez, não é eu que assisti. Exatamente. Eu assisti, esqueço, ou aprendo, porque a gente também aprende com história ruim, né? Assim, a gente aprende várias coisas, a gente enxerga várias coisas. E não é assim, não é só aquela coisa de, como não fazer. Às vezes ali a história, ela pode ter suas questões ruins, mas ela tem uma outra coisa ali que a gente acha interessante. E nós, como esponjas criativas, a gente sempre está aprendendo. Então, Exato. também... Agora, essa coisa, desnecessário, necessário e tal, eu acho que não, esse tipo de valor, de valoração, não cabe a nós, sabe? Assim, não vejo problema nenhum. Rei Leão, por exemplo, tem lá o Rei Leão 2, tem um desenho e agora tem esse que o pessoal chama de live action, mas é todo feito em computador, então para mim é um desenho só que de computador. Mas a Disney, para home video, fez Rei Leão até o 8, o 7, o 6, sei lá. Você que tem criança que pode me dizer, eu não sei, mas a Pequena Sereia também, né? Acho que tem vários. Também. E assim, para quem não assistiu no home video, não muda em nada. Não diminui a sua experiência, né? Não diminui em nada. E quem assistiu e gostou, legal. Quem assistiu e não gostou, paciência. Eu tenho um amigo que ele é viciado em Star Wars. O cara adora Star Wars. E na época que saiu aí os novos Star Wars, o pessoal tava reclamando bastante de JJ Abrams. Foi copiação. Depois saiu lá os últimos Jedi, o pessoal, puta, mas não é Star Wars, tá muito diferente, né? E ele falou assim, cara, eu não reclamo, porque sinceramente eu prefiro que tenha filme do Star Wars todo ano, né? E aí vão ter alguns que são bons, outros que nem tanto, do que não ter filmes de Star Wars, né? Ele falou, posso sempre ignorar uma história ruim, agora eu não posso imaginar aqui, né, chegar no cinema e imaginar meu próprio filme. Então ele falou, eu gosto, eu prefiro que tenha do que simplesmente não ter. Então Star Wars é um bom exemplo, porque esse aí, o Despertar da Força, o Último Jedi, foi muito criticado, mas aquele que conta a história deles roubando o plano da Estrela da Morte. Sim, o Rogue One. Rogue One, foi elogiado pra caramba, todo mundo achou fantástico. E já o do Han Solo, que seria uma história que todo mundo estaria ali esperando, o filme também derrapou. Então, e o Mandalorian agora está sendo muito elogiado, a série da Mandaloriana da Disney lá, muito elogiado. Sim. Então, né, você vê, as pessoas tentam, né? Agora, é óbvio que há por trás um objetivo comercial, né? Mas aqui entra, né, não tem problema ter o comercial, mas aqui entra a grande importância, eu acho, né, Fabio, que é você criar histórias fechadas e amarradas. Não tem problema ter sequência, não tem problema que ela se expanda, mas a tua história, teu primeiro livro ou filme ali, ele tem que funcionar sozinho, tem que funcionar por si mesmo. Eu vejo uma galera que me escreve assim, não, mas não é uma trilogia, aí eu deixo no ar. Eu falo, não, peraí. Uma trilogia são 3 histórias conectadas. Você não pode fazer essa história aí simplesmente fatiar, porque você vai estar roubando do espectador a experiência completa de história. Então a tua história tem que funcionar inteira. Então o cara que assistiu o Coringa 1 ali, ele não precisa ver o 2, né, quando sair, se não quiser. E aquilo serve para ele. Né? Coringa 1 é uma história fechadinha, amarradinha, que se encerra em si mesma. Diferente se o cara chegasse no final, viesse lá uma palhaçada e a gente não conseguisse ter a história completa, fosse depender de um filme, de um outro filme, né? A história ela faz uma pergunta no começo que é respondida no final. Né? Então, sei lá, quem vai sentar no Trono de Ferro? Ou da primeira temporada? Será que esse cara vai conseguir ser um bom conselheiro para esse rei? São perguntas que são feitas, né? E você tem que responder essa pergunta, né? Então você responde: será que o Michael vai conseguir assumir esse império do crime, né? Ele que é um cara totalmente de fora, beleza? E na segunda história, o que você faz? Você faz uma pergunta diferente ou aprofunda essa visão. É por aí. Agora, você não pode fazer uma pergunta e só responder na terceira história, na terceira temporada. Ou, até pior, não ter pergunta nenhuma. Exato. Você está ali olhando aqueles personagens e não sabe para onde que eles estão indo, para onde que eles vão e tal.
Uma vez um aluno falou, não, tem uma série maravilhosa, mas ela começa mesmo na segunda temporada. Então, cara, então joga fora a primeira Exatamente. e começa na segunda. Exatamente. Né? Olha um exemplo que o pessoal gosta de citar, mas e Harry Potter? Harry Potter foi idealizado como uma história gigantesca que se passa por 7 livros, mas cada um dos livros tem uma história em si. Cada livro ali tem uma pergunta, tem o seu protagonista, tem um antagonista específico, né? E tem um objetivo daquela história. Então, ao somar todas aquelas peças, você tem a história maior também. Então, na verdade, tem uma estrutura macro e cada livro tem a sua própria estrutura. Então, não é como se fosse só a estrutura macro e joga fora uma estrutura para cada livro e deixa o Harry, né, vagando para lá e para cá. Foi tudo muito cuidadosamente projetado, né? É lógico, quando ela sentou para escrever, ela imaginou já que seria uma série, mas cada livro funciona por si mesmo. Se eu quiser ler o Harry Potter 1 só, eu vou entender perfeitamente, vou me divertir. Se quiser ler o 2, tem a sua história em si, tem que estar fechadinho, tem cada objetivo ali certinho, né? Então, tem a pergunta macro lá, que é: será que o Harry Potter vai virar o grande mago? Ou vai, quem que vai vencer, né? O Harry ou o Voldemort no final? O Voldemort e tal. Mas qual é o nome do primeiro livro? Harry Potter e a Pedra Filosofal, né? Cara, a pergunta do livro 1 é a Pedra Filosofal, né? É a história da Pedra Filosofal, como eu falei. A primeira temporada de Game of Thrones pergunta: será que o Stark aqui, Edward, né? Ele vai ser ele vai conseguir viver lá com aquele rei doido e dentro lá daquela cidade doida, né? E ele vai conseguir ser um bom amigo e um bom conselheiro para esse rei? Resposta, não. Resposta, me dê sua cabeça. Essa é a pergunta da primeira temporada. Essa pergunta é feita lá no primeiro episódio, né? Claro, ela não é verbalizada, mas ela é feita. E a resposta a gente entrega lá no último episódio. Agora, qual é a pergunta da série? A grande pergunta da série: quem vai sentar no trono de ferro? Acabou. E chega um momento até que a pergunta fica, existirá um trono de ferro ainda para alguém sentar? Fica tantos confrontos, tantos obstáculos que, né, a gente começa a perguntar se vai ter alguém que vai conseguir sentar no trono de ferro, né? Então tudo vai sendo desenvolvido para isso, mas aprofundando. E cada livro tem uma parte em si, cada pedaço da história funciona. Isso que é importante o pessoal ter em mente. Não adianta sentar, vou escrever minha quadrilogia ali e tal, 6 livros na minha série, e você não imagina cada livro ou cada filme como uma coisa em si. Acho que essa é a principal lição que a gente tem que deixar para o pessoal, né, Formiga? E, Nando, eu acho também muito perigoso, eu acho que até arriscado no sentido estratégico, né? Então, eu e Nando aqui, a gente vai lá, projeta aqui uma história de fantasia super legal, que a gente acha super legal, e fala: putz, essa história vai ter 5 capítulos, né? E aí a gente escreve o primeiro e não cai no gosto do público, por algum motivo ou outro, os personagens não funcionam e tal. Cara, e aí, não, mas eu vou escrever o 2, o 3, não, bicho, passa pra próxima. Dá pra ver isso. Eu vejo muito o pessoal focado, desculpa te cortar, Imagina. mas eu vejo muito o pessoal focado, parece que tem mais valor, sabe? É uma questão que parece que tem mais valor uma história que tem 2, 3, 4, 5, 6, e não foca naquela história, na primeira, cara. Foca na primeira, faz um bom De Volta para o Futuro. Depois que você fizer um bom De Volta para o Futuro, a gente pensa se vai fazer o 2, o 3, o 4. Faz um bom Indiana Jones. Depois que fizer um bom Indiana Jones, faz um bom 007, sabe? Eu entendo que, a gente vê lá, por exemplo, O Senhor dos Anéis, né? Que foi aquilo tudo, mas o Senhor dos Anéis saiu do Hobbit, né, cara? E O Senhor dos Anéis foi escrito como um livro só. O que acontece foi que a editora falou: cara, é um livro muito grande, vamos cortar isso daí, porque já tá famoso, as pessoas vão comprar de qualquer forma, né? Vamos cortar isso daí, porque senão assusta, né, aquela Bíblia para você pegar para ler ali. Mas ele era o Tolkien queria que fosse como um livro só, porque é uma história só, né? Sim. O Formiga explicou ali muito bem. Star Wars, gente, uma das maiores franquias do cinema, começou com uma história. Se não desse certo, ele ia encerrar ali, ponto final, porque ela tá redondinha, né? Ele tinha para ele aquele universo gigantesco, mas o que ele escolheu contar foi aquilo. E se não desse certo, pronto, fechou. Foi ali uma nova esperança, pronto, acabou. Teria ficado por ali. O que acontece é que a coisa deu certo. Aí você expande, né?
Porque aí você, como escritor, você, como roteirista, você tem um material gigantesco, ou você deveria ter na hora de escrever, material que é para você, não para o teu leitor, não para o espectador, que é para você entender o teu mundo, para você entender os personagens que habitam aquele mundo, né? E é aquilo que eu brinco, eu chamo do princípio do iceberg. O que aparece numa história é 10% ali, é a superfície do iceberg. Por baixo, que o leitor não vê, tem todo um corpo de trabalho ali que não chega aí para o livro final, né, Formiga? Sim, verdade, verdade. E acho que é isso, gente. Foca na história, na sua história, sabe? Esquece esse negócio, vai ser uma teologia, vai ser. É legal, é legal, não estou dizendo que seja ruim. Mas eu acho que nós, né, temos que focar muito em entregar uma boa história, sabe? Depois, se essa boa história caiu nas graças do público, a gente vai lá e vamos expandir se aquele universo pode ser expandido ou não. E A gente Coringa é um pode bom criar uma exemplo. nova pergunta. Foi um excelente É. primeiro filme. Agora A dúvida que a gente tem agora é o seguinte: em que aspecto que ele vai aprofundar? Se ele vai pegar o aspecto, sei lá, da loucura e vai aprofundar isso, pode ser até bem melhor do que o 1. Não tem problema nenhum, sabe? Né? Se ele vai pegar um outro aspecto que a gente não está nem enxergando e vai aprofundar, puxa, bacana. Agora, se for mais do mesmo... E outra, olha o poder de uma boa primeira história. Coringa, primeiro, foi um sucesso, não dá para negar, né? Aí, assim, até quem está criticando, cara, essas pessoas vão ao cinema assistir o 2, entendeu? Então, essa é a força de uma boa história. Se a pessoa critica, mas ela gostou tanto da primeira, ela vai ver a segunda, e se for boa, ela vai falar, pô, cara, realmente, não era necessário esse filme, mas olha só, que história legal agora, não tinha pensado nisso, né? E é assim que você constrói a tua carreira ali, né, ao redor de um personagem ou de uma narrativa específica.